Se ainda não passou, talvez alguém vai passar pegando os copinhos. Não se preocupe com isso. Quero só te convidar a já abrir a sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11. Quero ler uma história um pouco alongada, mas que vale a pena para a gente poder se situar essa manhã. No capítulo 11 de Samuel, diz assim: todo mundo comigo aí, amém? Olha o que diz a Bíblia. Decorrido um ano, no tempo que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram na cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. E uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real, e dali viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito bonita. E Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu. Então Davi mandou mensageiros que trouxessem ela, e ela veio, e ele se deitou com ela. Ora, Betseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação, e depois ela voltou para casa, e a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo: mande-me Urias o Heteu. E Joabe mandou Urias a Davi, e quando Urias chegou a Davi, perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como que ia a guerra. E depois Davi disse a Urias: vá para casa, descanse. Urias saiu do palácio real, e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém Urias dormiu junto ao portão do palácio com todos os servos do seu senhor e não foi para casa. E relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem? Por que você não foi para casa? E Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que não farei tal coisa. Então Davi disse a Urias: fique aqui ainda hoje, amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém, e aquele dia e também o dia seguinte, Davi convidou ele para comer e beber com ele, o embebedou, e à tarde Urias saiu, foi deitar-se ao seu leito na companhia dos servos do seu senhor. Ele não foi para casa. E pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, mandou por Urias, e na carta ele escreveu o seguinte: ponham Urias na linha de frente, aonde o combate for mais intenso, e depois deixem-no sozinho, para que ele seja ferido e morra. Amém, gente? Essa história é uma história bem conhecida de todos nós, e que fala sobre um dos momentos mais difíceis na vida deste servo de Deus, desse homem de Deus chamado Davi. Davi, que nos impressionou, com o seu chamado especial, ainda quando jovem, sendo um grande guerreiro, e destruindo inimigos, destruindo nações contrárias ao Senhor, derrubando o tão famoso gigante Golias, sendo capaz de fazer proezas na presença de Deus, mas que
viveu um capítulo tão triste da sua história. Que através dessa história nos mostra que ninguém está acima de nada, que todos nós precisamos vigiar, que todos nós precisamos orar, que todos nós precisamos perseverar. Não importa o nosso tempo de igreja, não importa o ministério em que atuamos, não importa o nível de liderança que nós estamos, todos nós precisamos, não um dia, não 2 dias, mas sempre estar em vigilância. E essa história, por mais triste que possa parecer do ponto de vista da biografia de Davi, esse grande rei, esse grande guerreiro, ela também nos ensina grandes lições. Ela nos ensina lições preciosas. Aliás, a Bíblia tem um versículo que diz que tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, se está na Bíblia, é para nos ensinar, amém? Se está na palavra de Deus, se foi registrado nas Escrituras uma história como essa, ela tinha um propósito de ensino. Tudo aquilo que vem da parte do Senhor, como ensino, pode produzir em nossas vidas frutos, pode produzir em nossas vidas capacitação, sabedoria, desenvolvimento espiritual para que nós possamos superar até mesmo as mais duras batalhas da nossa vida. E olhar para a história de Davi, olhar para este episódio triste da vida dele, é também olhar para o retrato daquilo que está dentro de cada um de nós. De uma inclinação que nós temos para esse lugar, muitas vezes, de distração. De uma inclinação natural que eu e você carregamos conosco, em que quando não estamos vigiando, quando não estamos no lugar que Deus nos chamou a estar, quando não estamos atuando no chamado de Deus, nós nos tornamos presas fáceis do inimigo. Paulo, e há um texto bem específico, também bastante conhecido de todos nós, onde ele diz à igreja de Timóteo, através de Timóteo, sofre comigo as fadigas, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço ativo, diga comigo assim, serviço ativo. Olha o que a Bíblia está dizendo, nenhum soldado em serviço ativo se deixa embaraçar com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou. Paulo não está falando somente sobre uma regra de guerra, ele está escrevendo uma lógica espiritual. O soldado em companhia ativa tem o seu coração sempre ocupado nas coisas de Deus. E isso faz com que a ocupação nas coisas de Deus, nos propósitos espirituais, levem essa pessoa a ficar longe do quê? Da distração. Leva essa pessoa a ficar longe de tudo aquilo que pode corromper a sua vida espiritual. Afinal de contas, a vida é cheia de armadilhas. A vida é cheia de surpresas, das quais, talvez como Davi, nós podemos pensar, mas eu já sou um soldado consolidado, eu já sou um homem de Deus que está há tantos anos, eu já venci tantas batalhas. Essa talvez seja um dos maiores erros dos homens e mulheres de Deus. Achar que o nosso tempo de caminhada nos protege de tudo, que as batalhas que nós já vencemos são capazes de vencer as próximas batalhas, e nós de alguma maneira não é que subestimamos os inimigos, nós subestimamos a nós mesmos. Às vezes nos esquecemos da nossa inclinação carnal, às vezes nos esquecemos da nossa natureza pecaminosa. E aqui vemos o retrato exato de alguém como eu e como você, que venceu batalhas. Homens e mulheres guerreiros pela fé, que outrora éramos reconhecidos pelo nosso posicionamento, por ser o primeiro a se alistar para a guerra. Era essa a impressão que todo Israel tinha acerca de Davi. Ora, tem uma guerra,
quem vai ser o primeiro? O rei Davi. Desde sua juventude ele tinha uma sede por guerras. Ele tinha uma conclusão, sabe, ao seu próprio respeito. Eu sou um guerreiro do Senhor. A minha identidade é essa: servir o Senhor, batalhar as obras do Senhor, viver no reino de Deus como um combatente, como um soldado, como alguém que vai à frente, como alguém que influencia. Então, todo Israel olha para aquele cenário, e agora o próprio líder começa a perder as forças. O próprio líder demonstra uma vaidade, uma distração. Aqui no texto de Samuel 11:1, a seguinte descrição: aconteceu que, decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e todo Israel. Porém, Davi ficou onde, gente? Em Jerusalém. Mas veja, a Bíblia é clara sobre isso. No ano, ou seja, no tempo que os reis saem à guerra. Onde que era para Davi estar, gente? Na guerra. Isso fala muito a respeito da posição que Davi estava. Ele estava na posição errada. Ele estava no lugar errado. Ele não estava no lugar onde Deus o chamou para estar desde o início, na guerra. Isso não significa que ele estava sempre na guerra. Tanto que o texto faz questão de lembrar, no ano em que os reis deviam estar na guerra. Então houve períodos de descanso, houve períodos onde ele pôde estar no palácio administrando todo o reino. Houve uns períodos onde ele conseguiu estabelecer a sua base, mas havia um período específico onde o rei deveria estar na guerra. Mas onde Davi estava? Estava no palácio. Estava em um lugar que provocaria nele a distração. E aqui nós estamos observando, lembra que eu falei no começo, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito? A Bíblia está nos ensinando a respeito de proteção. Essa história fala a respeito de vigia, a respeito de tudo aquilo que muitas vezes nos distrai. E Davi estava tão envolvido, Davi estava tão distraído por tudo aquilo que estava à sua volta, por todo o conforto do palácio, por tudo aquilo que o palácio lhe proporcionava, que ele acabou esquecendo da sua missão principal: eu sou um guerreiro do Senhor. Agora, eu creio que se isso aconteceu com Davi, pode acontecer com qualquer pessoa. Se Davi, que era um homem temente a Deus, se Davi, que era um homem que sabia ouvir a voz de Deus, se Davi conhecia o Senhor intimamente, sucumbiu às suas próprias distrações, quanto mais nós, quando muitas vezes subestimamos a nossa inclinação carnal, né? Quando muitas vezes subestimamos aquilo que está à nossa volta, né? Então, esse episódio nos mostra algumas lições muito importantes, e a lição mais importante que eu gostaria de compartilhar com vocês essa manhã é exatamente aquilo que lemos no texto aqui de Paulo, a carta de Timóteo, quando ele diz que nenhum soldado em serviço ativo se deixe embaraçar com os negócios desta vida. O que Paulo estava dizendo aqui é a respeito de proteção. A minha ocupação, ela me protege. A minha responsabilidade, ela me protege. Paulo está dizendo, nenhum soldado em serviço ativo, significa que quando nós estamos servindo o Senhor, quando nós estamos levando a palavra de Deus, quando nós estamos envolvidos com o reino de Deus, nós estamos também nos protegendo.
A responsabilidade te protege. Nós temos aqui nesta casa, para a glória de Deus, inúmeros líderes de célula. Temos supervisores, pastores, inúmeros semeadores das boas notícias, homens e mulheres de Deus que toda semana estão envolvidos com o reino, levando a palavra de Deus. E às vezes a gente sempre acha que o maior beneficiado da palavra de Deus é aquele que recebe. Mas não. O maior beneficiado desse movimento que Deus tem feito nesta casa, acredite, é você mesmo. Porque a missão te protege. O propósito te protege. O envolvimento ativo com as coisas de Deus nos protege. Sabe, Davi estava exatamente ali, gente, nesse lugar aonde ele deveria estar ativamente envolvido com o reino, com a guerra, com o seu chamado principal. Mas o que ele fez? Ficou distraído, não se envolveu. E o resultado é que a ausência de ocupação, ela tira o sentido da missão. Porque quando nós não estamos ocupados com as coisas concernentes a Deus, nós vamos nos ocupar com outras coisas. A tua mente, a minha mente, ela nunca vai ficar vazia. Nós sempre vamos dar lugar a outras ocupações, a outros pensamentos. Quando os pensamentos não são acerca do reino de Deus, da palavra do Senhor, do nosso chamado, da nossa verdadeira missão, pode ter certeza, alguma coisa está ocupando a nossa mente. Sim ou não, gente? É assim. A sua mente nunca fica parada. Aliás, o dito popular, né? Mente vazia é oficina do diabo. É verdade. Porque de fato, quando a nossa mente não está ocupada com as coisas do reino de Deus, ela começa a se ocupar com as coisas do mundo. Ela começa a se ocupar com as nossas vaidades. Por isso Davi estava exatamente nesse lugar. Ele estava no lugar errado, ele estava na hora errada, e ele estava com a sua mente vulnerável. E uma mente vazia, uma mente sem propósito, uma mente que não está vivendo a missão de Deus, dá lugar para outras missões. E essas muitas vezes são exatamente as missões que Deus não nos chamou a viver. Então o serviço ativo, diga comigo assim, o serviço ativo me protege. É este o sentido de que servir o Senhor, me responsabilizar com pessoas, me responsabilizar com o reino de Deus, me envolver com o Senhor, me envolver com a sua igreja, no final resulta em bênçãos para a minha vida, porque isso me protege. Quando você enxerga pessoas que costumam se definir como desviados, há tantas pessoas assim, né? Outro termo que foi criado recentemente, os desigrejados, são pessoas que amam o Senhor, são pessoas que temem a Deus, são pessoas que acreditam em Deus, eles não são ateus, eles não desprezam as coisas de Deus, só que são pessoas que por talvez inatividade, por acreditar que vida com Deus se resumia a frequentar um culto de domingo, essas pessoas foram secando, essas pessoas foram se esvaziando, essas pessoas foram perdendo o sentido da sua fé, e hoje muitos deles carregam esse peso tão doloroso de estarem distantes do Senhor. Mas por quê? Porque definiram fé como frequentar a igreja aos domingos, e fé definitivamente não é isso. Fé é nos colocar nesse lugar de desconforto, é nos colocar nesse lugar de desafio, é olhar para a nossa própria alma, é reconhecer que quando a nossa alma está ficando confortável demais, está gostoso demais, está quentinho, está na hora de desafiar a sua alma. Porque nós precisamos de desafios. Nós precisamos de ocupações com aquilo que é certo. Porque se você não se ocupa com as coisas de Deus, naturalmente a sua mente vai se ocupar com as coisas do mundo. Então, no final das contas, serviço ativo no reino de Deus
protege a minha e a sua vida, amém? Agora, continuando no texto, a Bíblia diz que, porém, Davi ficou em Jerusalém, e aconteceu que, ao cair da tarde, Davi se levantou do seu leito e passeava sobre o eirado da casa real, e viu, olha só o que a palavra de Deus expõe aqui, e viu do eirado uma mulher. Aqui a gente vê se repetir exatamente aquilo que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3. Quando a Bíblia fala acerca da cobiça do homem, dizendo que ele viu aquilo que era bom, agradável e desejável. Exatamente nessa crescente, é bom, agradável e é desejável. O homem foi despertado por algo que chamou a atenção aos seus olhos. Agora vem a grande pergunta. Se Davi estivesse fazendo aquilo que Deus o chamou a fazer, ele teria visto essa mulher? Não. Ele só estava nesse lugar de tentação, ele só estava nesse lugar onde os seus olhos estavam próximos ao pecado, exatamente porque ele não estava no lugar que Deus o chamou a estar. Ele estava desocupado. Porque eles não estavam encarando com sabedoria a missão que Deus entregou a ele. E é exatamente isso que acontece com todas as pessoas que não têm uma missão para viver, que não estão vivendo debaixo de um propósito. Quem não está vivendo debaixo de um propósito está correndo muito risco. Porque o pecado faz exatamente isso com as pessoas. Ele fica esperando uma oportunidade. E normalmente essas oportunidades acontecem quando você está distraído. Normalmente essas oportunidades acontecem quando nós estamos envolvidos com tudo, menos com aquilo que Deus nos chamou a viver. Por isso que a ocupação no reino de Deus, no final, ela nos protege. A responsabilidade espiritual, ela faz com que eu e você tenhamos um posicionamento diferente diante da vida, diante das pessoas. Eu posso dizer a vocês que certamente a paternidade, a maternidade, ela se aprende no dia a dia. Cada dia que nós vivemos a maternidade, a paternidade, nós vamos entendendo o nosso papel de responsabilidade. A própria vida natural, ela vai nos levar, ela vai nos empurrar para esse lugar de assumir a nossa responsabilidade. Agora, se é assim na vida natural, certamente é assim também na vida espiritual. Quando nós geramos, quando nós, então, a partir da nossa vida nos posicionamos, responsabilidades vêm. Nós somos levados para esse lugar de nos ocupar, mas ocupar com as coisas certas, ocupar com o nosso chamado, ocupar com a nossa missão, ocupar com os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Isso gera em nós o quê? Maturidade, crescimento. Isso faz com que a nossa vida seja desenvolvida. Ontem de manhã, nós estávamos conversando, os homens aqui, depois do nosso café de líderes, e aí numa rodinha ali fora a gente estava falando sobre como que a oportunidade de estar na igreja nos desenvolve, né? A começar daí a gente estava falando sobre os adolescentes. Eu tinha assistido esses dias atrás um gestor de RH de uma grande empresa, em que ele fazia entrevistas semanalmente com dezenas de pessoas. E aí, em algum determinado momento, ele começou a perceber que algumas pessoas que vinham fazer entrevista, e na sua grande maioria, jovens ali, iniciando a sua carreira, ele falou que ele viu uma distinção muito grande entre um jovem que cresceu dentro da igreja, com os valores do reino sendo ensinado, e a diferença de um jovem que não participou de nenhuma igreja. E aí ele falava que ia começar pela comunicação. Os jovens que cresceram sem uma referência,
sem um ambiente que o forjava, que o desafiava, que o envolvia com a comunidade, uma dificuldade imensa na comunicação. Já aquele jovem que, por algum motivo, se envolveu com a vida da igreja, e aí a gente estava falando dos nossos próprios exemplos, né? Vou aproveitar que acho que o Pedro não está aqui, né? Vou aproveitar que o Pedro não está aqui e falar, né? O líder dele semana passada, pastor, poxa, que legal, foi o Pedro que ministrou. Tá por aí, gente? Estou vendo que vocês estão olhando, procurando. Se tiver também, já ouviu. Né? Mas eu fiquei muito feliz, né, de ver o reporte do próprio líder dele falando, pastor, poxa, como ele ministrou bem a célula, que era o dia dele ministrar. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Já imaginou? Glória a Deus, o louvor ali fora, gente. Mas já imaginou, né? Se todos os jovens tivessem essa oportunidade de se desenvolver dentro da igreja, de ter um dia que você é desafiado para ministrar uma célula, de ter um dia que você é desafiado para dar uma palavra, para fazer uma oração. Pode parecer que não, mas essas coisas pequenas vão forjando a pessoa. Assim é aqui também no nosso dia a dia. Cada célula que você que é líder ministra a uma pessoa, cada casa de boa notícia que você leva a palavra de Deus, cada ministério que você lidera, cada vez que você está ali atuando, seja muitas vezes servindo as pessoas, servindo a igreja, você está crescendo. Você está se protegendo, você está adquirindo mais e mais responsabilidade. Veja, não é o campo de batalha que era perigoso para Davi. Porque quando a gente pensa que existia uma guerra, talvez o rei estivesse lá dentro do seu palácio, porque ele estava querendo evitar o perigo da guerra. Mas preste atenção nisso, não é o campo de batalha que era perigoso para Davi. Era o eirado vazio, no fim de tarde, sem nada ocupando o olhar e o coração. E foi ali, na ausência de o que está escrito ali, gente? Missão, olha só isso. Foi na ausência de missão que a abertura apareceu. Então, quando você olha o palácio e o fronte de batalha, você pensa, qual é o lugar mais perigoso? O lugar mais perigoso era o palácio. Era ali, na distração, entre plumas e iguarias. Estou aqui sendo servido, estou aqui desfrutando dos deleites do palácio, porque quem não está ocupado com as coisas de Deus, está ocupado com o seu próprio conforto, está ocupado com a sua própria necessidade, está ocupado com o seu umbigo. E essa ausência de ocupação também gerou uma ausência de missão, que por consequência trouxe uma abertura ao pecado. Vejamos como é grave esse processo, onde a desocupação, onde os espaços vazios se tornam tão perigosos quanto o fronte de batalha, e até mais. Porque nós achamos que o que nos assusta é o mundo lá fora, são as trevas. Pastor, olha como está o pecado, olha como está o mundo está de ponta cabeça. Mas é tão perigoso o mundo do jeito que está, as trevas do jeito que estão, do que a nossa falta de ocupação com os propósitos e com a missão de Deus para a nossa vida. Todos nós, aquela leitura que nós fizemos no início do ano juntos, uma vida com propósitos, se você se lembra de trechos, você vai se lembrar que você foi criado para uma missão. Para que você está aqui nessa terra? Porque você tem uma missão, porque você tem um propósito, porque você tem um chamado. Mas é um fato, mesmo sendo chamados pelo Senhor, mesmo reconhecendo que Deus tem algo através das nossas vidas, ainda assim estamos tão vulneráveis às distrações que nós mesmos causamos. Por falta de envolvimento, por falta de reconhecimento de que nós fazemos parte de um grande exército, que nós fazemos parte do povo de Deus, que você não está aqui por acaso, que tem um chamado que deveria
incomodar você todos os dias e te lembrar: ei, homem de Deus, ei, mulher de Deus, por que você está fazendo o que você está fazendo? Por que você está no lugar onde você está? Por que você está se envolvendo com as coisas que você não deveria se envolver? Ei, homem de Deus, você tem uma missão, você tem um chamado, você tem um propósito. E todas as vezes que nós substituímos o propósito de Deus por qualquer outra coisa, nós estamos caminhando na contramão da missão e do chamado de Deus para a nossa vida. Então, Davi é um exemplo daquilo que nós não devemos fazer. Davi é um exemplo de como que nós estamos vulneráveis se nós subestimarmos a nossa natureza carnal e pecaminosa. Davi é um exemplo daquilo que nós não devemos viver enquanto vida espiritual, porque, afinal de contas, ele estava demonstrando o quanto que ele estava distante dos propósitos de Deus para a sua vida. A palavra em Pedro 5, 8 a 9 diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão e buscando a quem possa tragar. Não sei você, mas às vezes a gente olha aquelas, não sei se é reportagens, né, sobre o Discovery, aquele mundo animal, e é muito comum a gente ver um predador, né, às vezes ali um leão correndo atrás de comida, né, de algum animal vulnerável, e é muito comum a gente ver aquela cena, quando eles estão em bando, quando eles estão pertinhos um do outro, pode ser até um leão, ele não avança, ele fica sempre esperando uma oportunidade para que aquele animal esteja o quê? Sozinho, esteja isolado. E uma pessoa sozinha, um animal sozinho, é presa fácil. É exatamente este o cenário que a Bíblia está nos dizendo: sejam sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando quem? Quem está sozinho. Buscando aquele que está fora do bando. Porque esse que está fora do bando, ele está vulnerável, ele está isolado. Ele se separou do grupo. Ele está cansado. Ele está distante, ele está desprotegido. Veja como na vida natural tem um reflexo muito grande da vida espiritual. Pessoas sozinhas no mundo espiritual também são presa fácil. Também estão vulneráveis. Aliás, a palavra de Deus em Provérbios nos diz exatamente isso: aquele que se isola, busca o seu próprio desejo, insurge contra a verdadeira sabedoria. Exatamente esse o papel de uma pessoa isolada. Ela se permite buscar apenas os seus próprios desejos. Alguém que está andando sozinho, alguém que está andando sem direção, alguém que está fora do propósito, alguém que está fora da sua missão, alguém que está fora do seu chamado, começa a sucumbir o seu próprio desejo. Tudo é para ele. Tudo é a sua necessidade. Tudo é de acordo com a sua vontade. A sua única busca, a sua única obsessão, seu único objeto de desejo passa a ser a sua satisfação pessoal. E nós estamos vivendo nessa geração, onde as pessoas buscam cada vez mais a sua satisfação pessoal. Eu não quero saber daquilo que eu posso ter enquanto riqueza no grupo, no bando. Sabe, é justamente essa figura, o bando te protege. Nós acabamos de participar aqui da ceia, e nós repetimos isso muitas vezes para você dessa casa. Ceia não é ajuntamento de pessoas, é comunhão dos santos. Tem uma diferença. Tem uma diferença que é muito grande quando nós estamos juntos, quando estamos unidos, quando estamos vivendo debaixo do mesmo propósito, debaixo da mesma missão, o inimigo nos teme. As pessoas sozinhas, elas ficam vulneráveis, né? O perigo não está, neste caso, em ser fraco, está em estar sozinho.
Porque até mesmo na minha fraqueza, até mesmo na minha pequenez, até mesmo nas minhas debilidades, quando eu estou unido com o bando, eu sou mais forte. Sou mais temido. Porque eu estou dentro da mesma missão do grupo. Eu estou fazendo parte daquilo que Deus me chamou a fazer. Então, a frase aqui é exatamente isso. Quem anda em bando, quem não anda, né, no bando, se torna uma presa fácil. O inimigo olha conforme a palavra de Deus diz aqui, o adversário anda ao teu redor bramando como um leão. Precisando de pessoas fracas, frágeis, distantes, pessoas distraídas, isoladas, pessoas que não estão vivendo a sua missão. Eu quero já partir para finalizar, mostrando o oposto daquilo que Davi representava para Israel, neste momento, quando em 2 Samuel 11:11, a palavra nos fala sobre Urias. É no mesmo capítulo em que nós vemos o registro de Davi ficando no palácio quando deveria ter ido à guerra. A palavra diz assim, no verso 11, a arca de Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo, e hei de eu entrar em minha casa para comer, beber e me deitar com a minha mulher, pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Olha só que interessante, né? Se por um lado a gente vê Davi, que deveria estar dando o exemplo, que deveria ter ido à guerra, que deveria ter mostrado para os seus soldados aonde era o lugar que eles também deveriam estar, nós temos aqui a figura de Urias, foi justamente a vítima de todo esse processo. Quando você lê toda a história, você enxerga o Davi distraído, olhando para uma mulher chamada Betseba, que era justamente a mulher de Urias. E aquela mulher que chama a atenção de Davi, quando ele deveria estar na guerra, não estava, mas o marido dela estava. O marido dela estava lá no fronte de batalha. Ele era um servo leal, ele era um servo fiel. Ele estava fazendo o que ele deveria fazer. Ele sabia da sua responsabilidade, ele sabia do seu chamado, ele sabia da importância de viver a missão que Deus deu a ele. Por isso ele estava lá, e ele estranha quando os soldados do rei falam, olha, o próprio rei pediu para você voltar para casa. Ele não queria voltar para casa. Ele não queria estar no lugar onde Deus não o chamou para estar. Veja como há um desconforto muito grande de pessoas que temem a Deus, quando elas sabem que não estão no lugar que Deus o chamou para estar. Urias tinha essa certeza no seu coração, o propósito da minha vida é batalhar as batalhas do Senhor. Ele não tinha dúvidas sobre o seu chamado, ele não tinha dúvidas sobre a sua missão, e ele até bem poderia aproveitar a oportunidade. O rei me chamou de volta para casa, vou deixar lá a galera batalhando, vou deixar a galera lá no front, vou voltar para minha casa, vou descansar, vou ficar ali no meu leito, né, com a minha esposa, vou desfrutar de tudo aquilo que o rei está me proporcionando. Mas não, ele estava extremamente incomodado por não estar no lugar que Deus o chamou para estar. E eu creio que isso é temor de Deus. Porque quando nós não estamos no lugar que Deus nos chamou para estar, deve sim existir um desconforto no nosso coração, como existiu em Urias. Porque ele poderia se respaldar na liberação do rei, ele poderia aproveitar aquela grande oportunidade, mas era justamente esta a definição prática de um senso de missão. Ou seja, não é apenas estar lá na guerra, é desejar estar lá na guerra. É desejar viver os sonhos do Senhor, as batalhas de Deus, batalhar as batalhas que eu fui chamado a batalhar. E isso fez com que Urias, ao invés de Davi, se tornasse a nossa referência desse texto.
Porque ele mostra aqui, através da sua lealdade, através do seu compromisso, através da sua própria vida, o quanto é importante estar debaixo de uma missão. O restante da história, você mesmo conhece. Urias, ele se posicionou firme, não vou voltar para minha casa, mesmo diante da palavra do rei. Ele dormiu na porta do palácio, mas ele não foi dormir na sua cama quentinha. Ele comeu a comida com os soldados, mas ele não foi comer a comida da sua própria esposa. E olha que ele nem sabia toda a armada que estava acontecendo por trás. Olha que ele nem sabia toda a traição que havia do próprio rei com a sua esposa. E mesmo assim ele se mantém firme, como um homem leal que sabia para que foi chamado. No final, vemos esse homem sendo morto através de um cheque-mate do rei, porque quando o rei percebeu, não tem como furar a lealdade desse homem, não tem como corromper a certeza desse coração, não tem como perverter esse coração com as iguarias do reino. Não tem banquete que seja capaz de fazer Urias se curvar. Não tem sedução, não tem ambiente que faça com que ele desista dessa ideia de querer ficar aqui, quando na verdade ele poderia estar, aliás, de querer ir para lá, quando na verdade ele podia ficar aqui desfrutando de tudo. E isso fala com muita certeza e convicção de que Urias é uma grande referência para mim e para a sua vida. Ele é uma grande referência para o nosso chamado, que através da vida e da atitude, do comportamento e da história de Urias, nós podemos tirar grandes lições para a nossa vida. E a principal delas é: a tua lealdade não tem preço. A tua missão não tem preço. O teu chamado precisa ser revisto, porque toda distração desse mundo tem um propósito bem definido: tirar o propósito de Deus da sua vida, distrair você da missão, do chamado que você tem. E eu creio que não somente hoje, já vou pedir para o louvor subir aqui, mas nos nossos desafios diários, nas nossas lutas, em momentos de bonança também. Perceba que talvez esse era o momento que o rei estava desfrutando de muitas bênçãos, tinha muita coisa boa acontecendo, o seu exército era vitorioso. E acredite, algumas das maiores derrotas aparecem no meio das maiores vitórias. Davi podia olhar para todas as suas vitórias, para todas as suas conquistas e se sentir mais tranquilo. E falar: olha como eu sou vitorioso, olha como eu conquistei, olha como os nossos exércitos avançaram. Mas é muitas vezes no meio das maiores vitórias que algumas pessoas têm as suas maiores derrotas, porque deixaram de vigiar, porque se esqueceram do seu propósito, porque se esqueceram da sua missão, porque se esqueceram do seu chamado. Eu quero que vocês coloquem em pé e eu quero finalizar essa palavra dizendo a você uma das direções mais claras que Deus me deu quando estava preparando esse sermão. Era exatamente sobre esse senso de proteção. O quanto nós somos protegidos, o quanto nós somos guardados pelo Senhor, quando nós estamos vivendo o que Deus nos chamou a fazer. Não haverá limites daqui para frente de tudo aquilo que Satanás tenta colocar no nosso caminho, na nossa vida, para tentar nos distrair do propósito de Deus, para tentar corromper o nosso chamado, para tentar fazer você acreditar que basta estar na igreja dia de domingo, que basta você frequentar uma célula. Não, é posicionamento diário, é luta diária, é guerra, é batalha. Isso não significa que, olhando lá para o caso de Davi, né? Davi estava em casa. Pastor, é pecado ficar em casa? Davi estava descansando. Pastor, é pecado descansar? Claro que não.
Davi estava em casa, Davi estava descansando, mas aquele momento específico não era o momento para isso. E é isso que nós precisamos entender. Assim como a Bíblia diz, há tempo para todas as coisas. Naquele momento era o tempo de servir na guerra. Naquele momento era o tempo de estar no fronte de batalha. Naquele momento era o momento de inspirar os seus soldados, de capacitá-los através da oração, através do testemunho, de se posicionar como um verdadeiro líder. Hoje nós começamos o curso de liderança. Está acontecendo ali agora. E na primeira aula hoje, a aula era sobre definições e conceitos de liderança. E diferente daquilo que o mundo prega e fala, para muitas pessoas, a liderança, o líder é apenas o chefe, é aquele que manda. Mas não, nós aprendemos um princípio muito importante e os nossos líderes aqui, na verdade, estão até cansados de saber disso. Eu sempre repito essa frase para eles, que é uma frase de John Maxwell, que eu falo assim: liderar é influenciar. E você lidera não pela voz de comando, não pela sua posição na empresa, não pelo seu cargo de chefia, não, você lidera pelo seu exemplo. Eu lidero pelo meu exemplo. Liderar é levar a pessoa do ponto A para o ponto B. É fazer com que através da sua influência as pessoas transicionem para uma vida de santidade, para uma vida em Cristo, para uma vida transformada. Mas quando o líder, quando a pessoa responsável se omite desse papel, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um líder de célula, pode ser um supervisor, pode ser um pastor, pode ser um rei como era Davi. As consequências vêm. E a consequência não foi só a morte de Urias, mas a consequência foi também a morte do filho de Betseba. E isso trouxe para nós uma grande lição, que nós precisamos entender que há uma missão, há um chamado, há uma responsabilidade, há um lugar que nós precisamos estar, não de domingo a domingo, não de ceia em ceia, mas todos os dias. Todos os dias. Deus não te chama para uma vida religiosa, onde ocasionalmente você tem um insight de agora eu preciso obedecer, agora eu preciso frequentar a igreja, agora não, é uma definição total do nosso ser em servir ao Senhor todos os dias, de nos render ao chamado, à missão, aos sonhos e projetos do Senhor, porque quem não se envolve com as coisas do reino, se envolve com as coisas do mundo. Quem não dá lugar no seu coração, na sua mente, na sua história, para o seu chamado, para a missão que Deus colocou no seu coração, dá lugar à vaidade, dá lugar às pressões desse mundo, às distrações e tudo aquilo que nos leva a nos distanciarmos do Senhor. Essa palavra, meus queridos, é para mim. Essas palavras é para você, essa palavra é para que nós como igreja possamos nos render ao propósito de Cristo. A tua ocupação, o teu envolvimento, o teu chamado, isso tudo não se negocia. Nós precisamos diariamente nos envolver com o reino de Deus, amém? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, eu quero te convidar a refletir sobre essa palavra. Nesse lugar, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas, eu quero estar nesse lugar. Onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Santo, Santo Espírito,
enquanto essa canção continuará sendo entoada, eu quero te convidar a ter um tempo com o teu Senhor. Um tempo onde você mesmo, não eu. Aqui não há palavras de julgamento, nós somos todos iguais. Aqui não há nenhuma direção específica para alguma pessoa, não. Aqui certamente há um ambiente profético onde toda a igreja, onde todo o corpo de Cristo pode entender a sua missão, pode talvez confessar o seu pecado e reconhecer que muitas vezes esteve em outros lugares em que Deus não te chamou para estar, que aquele desconforto que você sentiu, que aquele ambiente que não era para você, é exatamente o que Urias sentiu, porque ele sabia do seu chamado, ele sabia dos seus propósitos, ele sabia de sua missão, e você também sabe. Você sabe do seu chamado, você sabe o que Deus te chamou a fazer, você sabe os lugares que Deus te chamou para estar, você sabe as pessoas que você precisa influenciar. Não serei eu, mas deixa o Espírito Santo, deixa a palavra de Deus, deixa o Senhor trazer ao seu coração, trazer à sua memória aquilo que você precisa para esta manhã ainda. Tomar decisões, escolher caminhos, escolher os propósitos e a missão do Senhor sobre a sua vida. Paixões não me seduzam. Santo Espírito, Santo Espírito, eu me rendo a agir. Meu anseio é permanecer em Teu Santo Espírito, o Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir. Meu anseio é permanecer em Teu amor, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, em Tua presença, Senhor, em Tua presença é o meu lugar de prazer. Em Tua presença, Senhor, em Tua presença eu quero estar e habitar. Em Tua presença, Senhor, em Tua presença. Pai, nós, essa manhã, abrimos os nossos corações para reconhecer, Senhor, a nossa necessidade de estar com os olhos fixos no Senhor. Reconhecer que estamos tão vulneráveis a esse mundo, às distrações, a tudo aquilo que nos cerca, a tudo aquilo que brilha aos nossos olhos.
tudo aquilo que de alguma maneira corrompe o chamado, a missão, o propósito, os valores do reino de Deus. Não nos deixe, Senhor. Não nos deixe vulneráveis. Que esta manhã mesmo, Senhor, nasça sobre os nossos corações um encorajamento tal, que possamos nos posicionar, que possamos nos realinhar, que possamos redefinir os alvos, os objetivos, que possamos repensar o nosso chamado, tudo aquilo que o Senhor já tem, ó Pai, nos desafiado a viver. E foram tantas batalhas vencidas, foram tantas guerras, foram tantas conquistas. Não nos deixe cair agora, não nos deixe sucumbir ao mal, não nos deixe distrair por tudo que está à nossa volta. Coloque em nós um coração como o coração de Urias, um coração de servo leal, um coração de guerreiro, um coração de alguém que sabe para o que foi chamado e que não se envolve com outras batalhas a não ser a batalha que Deus nos chamou a viver. Queremos estar nesse lugar, Senhor. Lugar de dependência, como esteve Urias. Lugar de risco, sim, mas um lugar de saber que eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou a fazer. Reveste a tua igreja com um senso de propósito, com um senso de missão, que possamos amar, sonhar, que possamos mais uma vez, ó Deus, projetar os sonhos de Deus para esta cidade, para as nossas células, para as nossas supervisões, para os lugares aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, seja levando as boas notícias, seja ministrando a célula, seja ministrando a tua palavra de qualquer maneira, que ali renasçam os sonhos, os propósitos, e sintamos essa paz e essa alegria de saber que estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou a fazer. Leva toda a sua igreja para esse lugar, leva-nos a esse lugar de compreensão de que o nosso chamado, de que a nossa missão é inegociável, e nós queremos dar frutos para o Senhor, render com adoração todos os nossos talentos, render aos teus pés as nossas vidas e declarar que somos dependentes do Senhor, dia após dia. Muito obrigado por essa manhã, Espírito Santo. Confirma o selo desta palavra sobre cada um de nós. Leva-nos a esse lugar de entrega completa e dependência da tua palavra e da presença do Senhor. Que o Espírito Santo possa acompanhar a tua igreja ao longo deste domingo, ao longo desta semana, nas boas notícias, nas células, nas supervisões, nas áreas pastorais, que em cada momento ali onde teu povo estiver reunido, haja a bênção do Senhor, haja a presença manifesta do Senhor, milagres em nome de Jesus. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Declare toda a honra a Ele esta manhã, toda a glória ao nome de Jesus, para que o nome dEle seja exaltado e seja glorificado em nome de Jesus. Dá um abraço em quem está pertinho de você. Vai na bênção, querido, vai na paz. Um ótimo domingo.